Final de jogo lá no Morumba, galera. São Paulo 2, Vitória 0, 3 pontos importantíssimos. Hoje o São Paulo conseguiu matar o jogo, né? Uma boa partida do São Paulo, uma partida segura, gostei da partida. A gente vai falar muito do jogo aí, já falar um pouquinho também de São Paulo e Atlético Nacional na Libertadores, tá? Antes de tudo aí, cara pálida, sim, cara pálidas, deixa o triplo C aí. Curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Se inscreva no canal, acione a draga da sininha, clica no botãozinho hypar aí. E vamos que vamos, galera. Ó, vou falar do VAR também, tá? Daniel Nobre Bins, mais uma vez tenta prejudicar o São Paulo hoje. O jogo estava 1-0, São Paulo, esse merda chama o árbitro para um lance no qual o Ferrarese estava caído dentro da área, a bola bate no Ferrarese, aliás, a bola nem estava indo para o gol, estava indo para fora, esse merda chama o árbitro para ludibriar o árbitro para marcar pênalti. É uma vergonha, cara. O que está acontecendo com o São Paulo nos últimos jogos aí, tentativas do VAR prejudicar o São Paulo, igual a nossa eliminação, o São Paulo foi prejudicado pelo VAR, porque não chamou, né? Não chamou o árbitro para ver aquele lance do Rafael, na expulsão do Rafael. E hoje eles chamam, né? Esse Daniel Nobre Bins do caralho aí chamou pro árbitro marcar pênalti a favor do Vitória, né? Olha, eu vou falar uma coisa, que essa diretoria patética, imbecil, não começar a se mexer aí, porque desde o jogo contra o Corinthians, São Paulo vem sendo prejudicado. Todos os jogos, após o jogo contra o Corinthians, São Paulo vem sendo prejudicado. E ninguém faz merda nenhuma nos bastidores. Mas vamos lá, galera, vamos falar do jogo que eu queria... que eu lembrei do que era o Daniel Nobre Bins, que estava no VAR. Eu tinha que falar isso daí. Porque se o árbitro marca pênalti e empata o jogo, seria outra injustiça contra o São Paulo. Ainda bem que o árbitro também, o Bruno Arleu aí teve vergonha na cara e não marcou o pênalti, né? Mas o VAR tentou lubridiar ele para marcar a penalidade aí. Bom, falando um pouco do jogo, gostei da escalação do São Paulo hoje. Crespo botando o menino para jogar, tá? Para quem fala que o Crespo não bota menino, tá aí. Mike titular hoje os 90 minutos, Rodriguinho titular os 90 minutos. Ah, mas cadê o Lucas Ferreira? Eu acho que agora tem a questão que o São Paulo não joga com pontas também, etc e tal. Mas depois que a gente ficou sabendo aí que o moleque tinha proposta, o Lucas Ferreira, eu comecei a pensar aqui. E o Crespo ficava incomodado quando perguntavam para ele nas coletivas sobre o Lucas Ferreira, né? Será que a diretoria, com medo do Lucas Ferreira se machucar, será? Tô fazendo uma pergunta aqui, deixando uma... né? Que eu não duvido nada, se tratando de São Paulo. Será que não pediram já pro Crespo não escalar o moleque, com medo do moleque se machucar, já que o Lucas Ferreira é o jogador com mais mercado hoje no São Paulo? Não tinham pedido pro Crespo não botar o menino, com medo de acontecer alguma coisa, o moleque se machucar e não poder vender o moleque? Será que a culpa era só do Crespo? Que eu sentia o Crespo incomodado quando faziam pergunta do Lucas Ferreira. E o Lucas Ferreira é o jogador de São Paulo que tem 3 times atrás do Lucas Ferreira. Pena que o São Paulo não sabe vender, né? Pena que eles não sabem vender. Porque sabe por que eles não sabem vender? Esses estrupícios, eles precificam o jogador. Eu não vendo por 8, mas por 10 eu converso. Eles soltam isso através dos porta-vozes, ou seja, já mandam um recado para todo mundo, inclusive para o mercado europeu. Aí se tinha algum clube interessado em pagar 20, 25, é lógico que não vai pagar escutando, vindo informação lá de dentro, né? Que por 10 eles conversam. Mas enfim, vamos falar do pós-jogo aqui, esquecer um pouco essa diretoria asquerosa aí, que só humilha o torcedor, né? E só faz o torcedor ficar pistola. Bom, falando do jogo, gente, gostei da escalação do Crespo, botando a molecada para jogar, né? Tentou preservar Luciano, o Alisson vinha muito mal, hoje foi preservado também. A dupla de volante nem se contesta, é Bobadilla e Marcos Antônio, aliás, os 2 melhores do jogo para mim hoje, tá? Não tem nem que comentar nada, é os 2 titulares aí. Outra notícia boa hoje foi a volta do Lucas. E melhor ainda, o Lucas aparentando não sentir dor. Hoje ele deu pique, tentou tomar a bola no gol, desviou no zagueiro.
Então, uma notícia boa, que agora parece que o Lucas voltou de verdade, né? Porque naquele jogo da Libertadores contra a Alianza Lima, eu acho que colocaram ele para voltar antes da hora, velho. Eu lembro que o Lucas não conseguia dar um pique naquele jogo, não conseguia chutar a gol. Hoje ele já tentou chutar a gol, já tentou das arrancadas dele. Ou agora sim eu falo, agora o Lucas está de volta. Aquele jogo contra a Alianza Lima foi uma mentirinha para falar que o cara tinha se recuperado, né? Enfim, agora, graças a Deus, o Lucas está recuperado aí, ao que parece, né? Mas vamos lá, gente. Os 3 zagueiros hoje, né? O Sabino jogou porque a gente não tem outro zagueiro, gente. Acabou fazendo até o segundo gol. Na verdade, a bola bateu nele e entrou, né? Não importa a bola na rede, São Paulo ganhar. A bola bateu, desviou nele e saiu o gol. Não tem outro zagueiro, tem que ir com o Sabino, né? São Paulo começou o jogo, começou bem, criando oportunidades, principalmente quando o Rodriguinho entrou no jogo. O São Paulo começou a criar oportunidade de gols, né? Saiu, fez 1-0, uma bonita jogada, uma troca de passes, né? Teve um cruzamento vindo do lado direito, chegou no Bobadilha desviou, fez 1-0 São Paulo, jogo vira 1-0. Segundo tempo também o São Paulo, a partir dos 10 minutos aí, começou mais uma vez a pressionar o adversário, né? O resultado não era justo, somente 1-0. São Paulo estava criando oportunidades para fazer mais gols. O São Paulo tem que matar logo, tem que marcar mais gols. Mas aí tem a questão também da falta de qualidade. Você vê que o São Paulo cria oportunidade de gols, né? Mas às vezes, gente, infelizmente, falta qualidade, né? Dos próprios jogadores para botar essa bola para a rede, tá? Olha só, gente, olha como o São Paulo foi superior aqui, tá? São Paulo chutou 23 vezes ao gol do Vitória. Dessas 23 finalizações, apenas 3 foram para o gol. Aqui já é questão de falta de qualidade, né? Porque o São Paulo criou. Foram 23 finalizações. Posse de bola 57% para a gente, 43% para eles, tá? Passes 480 do São Paulo, 357 do Vitória, tá? E o São Paulo teve um aproveitamento de 87% dos passes hoje, tá? 3 cartões para cada lado, tá? Escanteio, São Paulo 4, Vitória 3. Então você vê que o São Paulo teve volume de jogo, foram nada mais, nada menos do que 23 finalizações. Mas aí também tem que ter a qualidade. O André Silva não tem qualidade, né? A gente vê que a bola dá de 1.000-0 nele. Às vezes ele mata na canela, não consegue criar nada, não consegue finalizar direito, mas volume de jogo, São Paulo tem. Hoje o São Paulo é um time bem treinado, apesar da eliminação. Na eliminação mesmo eu falei, 11-11, o São Paulo não teria perdido a classificação contra o Atlético Paranaense. Culpa do VAR e também a burrice do Rafael, falha da zaga, né? Mas enfim, não vem ao caso, agora já foi, não adianta, né? São Paulo só deveria tomar vergonha, bater de frente com essa comissão de arbitragem asquerosa e fazer eles divulgar o áudio do VAR no jogo lá. Eu queria ver que aqueles vagabundos que estavam no VAR naquele jogo, São Paulo e Atlético, falaram do lance. Por que eles não chamaram o árbitro para rever o lance? Mas é lógico que ninguém respeita o São Paulo e vai ficar por isso mesmo, né? São Paulo foi eliminado, para eles deve estar ótimo. Aliás, essa merda desse VAR podre, asqueroso, VAR não, né? Essa cambada de inútil, de inútil aqui no futebol brasileiro, que mesmo com o rabo sentado, 5 pessoas na mesa, podendo rever o lance umas 10 vezes, eles não conseguem acertar. Olha esse asqueroso desse Daniel Nobres Bins hoje, o pênalti que ele queria marcar para o Vitória. Olha o pênalti que esse cretino queria marcar para o Vitória hoje. Ainda bem que o árbitro teve personalidade e viu que a bola nem em direção do gol estava, né? Segundo tempo, São Paulo com volume de jogo também, tentando, criando oportunidades. No finalzinho saiu o segundo gol aí, uma bola que sobrou para o Ferrarese. Ele chegou, bateu de primeira, bola desviou, bateu, não sabia, não entrou. O importante é a bola na rede. São Paulo 2-0, vitória importante. E olha, gente, com o Zubeldia, foram 13 jogos, né? 12 pontos, se não me falha a memória. Zubeldia deixou o São Paulo com 12 pontos na tabela, beleza? 12. Apenas 12. 13 rodadas.
Crespo terminou o primeiro turno, esse foi o nosso último jogo do primeiro turno. São Paulo termina com 28 pontos. Crespo mudou a cara do São Paulo com Crespo somou 16 pontos. 5 vitórias seguidas no Brasileiro. Detalhe, olha só, o São Paulo é o primeiro time nesse Campeonato Brasileiro a conseguir 5 vitórias seguidas. Com Crespo. Se o São Paulo tivesse com Crespo desde o começo do campeonato, certamente estaria brigando entre os 3 primeiros. Mas essa diretoria patética, volta a falar, tem que lembrar, ficou, né, empurrando o Zubeldia com a barriga. E Zubeldia perdia de todo mundo, não ganhava de esporte, perdia do Mirassol dentro de casa, perdeu do Vasco dentro de casa. Hoje o São Paulo poderia estar brigando entre os 2, 3 primeiros do Brasileirão. Né? Porque o Crespo, São Paulo com o Crespo é o primeiro time a atingir 5 vitórias seguidas no Brasileirão. Tá? Primeiro, Zubeldia deixou São Paulo com 12 pontos. São Paulo está com 28, terminou o primeiro turno com 28. Quem ia imaginar? Quem imaginaria? Não, eu queria troca de treinador. Eu não estava sendo mureteiro, eu não estava lambendo um treinador que estava deixando o São Paulo na zona de rebaixamento. Mas, enfim, mesmo com o Crespo, era difícil acreditar que o São Paulo terminaria o primeiro turno com 28 pontos, gente. Com 13 rodadas, a gente tinha 12 pontos. Olha a diferença, cara. O trabalho do cara é bom. Infelizmente, a eliminação na Copa do Brasil veio por conta de arbitragem e também dos péssimos batedores de pênaltis que a gente tem e também o estrupício do goleiro que teve que entrar naquele jogo. Graças a Deus, se acertou com o Juventude hoje, graças a Deus, e que se a diretoria tome vergonha na cara, após dezembro, não traga ele de volta. O torcedor não vai aceitar mais. Não adianta mandar ela para ficar 4 meses para a gente esquecer, não vamos esquecer a ruindade do Tiranossauro Rex que acertou com o Juventude hoje, tá? E é bom ver o Yang já de reserva, né? Eu teria dado chance para ele hoje. É bom. Sabe por quê? Porque agora, pelo menos o goleiro reserva é pegador de pênalti. O Yang é pegador de pênalti. Na base ele pegava vários. O moleque tem 2,2 metros de altura. Quando for Libertadores, algo assim, eu não faria 5 substituições, não. Jogo mata-mata, deixaria uma para o final lá. Vai algum jogo, uma decisão para pênalti, sacaria o Rafael, botava o Yang. Que o moleque é alto e pegador de pênalti. Como é bom ver um goleiro da base, né, sendo o suplente do titular. Há quanto tempo a gente não pede isso? Há quanto tempo a gente não pedia isso? E eles insistindo, né, com o Horácio, o jacarezinho da Sica no gol. Como reserva do Rafael, né? Enfim, gente, São Paulo 2-0, vitória importantíssima. Eu até fiz uma anotação aqui, deixei anotado. O nosso médico aí não conseguiu fazer nenhum curativo no Luan, velho. O Luan levou uma burdoada, ela estava sangrando, saiu, fez o curativo, voltou, teve que sair de novo. Eu até deixei anotado aqui, ó, curativo. Mas nem o curativo eles conseguem fazer um curativo direito. Só por Deus, viu, gente? Só por Deus o amadorismo aí dentro do São Paulo. São Paulo 2-0, vitória importante, 28 pontos. Não, eu vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui, tá? Tá aí nosso Albert Crespo e nosso... Tá aí, ó, poderoso Crespão das massas. Obrigado. Para quem estava praticamente na zona pontos perdidos, a gente estava na zona de rebaixamento. Hoje a gente termina o primeiro turno, né? Lá em cima na tabela, né? Deixa eu até ver que posição a gente assumiu hoje. Tabela Série A. Deixa eu ver que posição a gente está aqui hoje. Terminamos o primeiro turno aí, completamos 18 pontos, né? 28 pontos. Estamos em 6º lugar. Crespão das massas na situação. Muito obrigado, Crespão. Para quem viu São Paulo na zona do Agrião lá, brigando com o Sport lá e vê o São Paulo aqui hoje, meu Deus do céu, gente, que diferença. Vou até colocar na tela para vocês verem. São Paulo com 13 rodadas tinha 12 pontos.
Hoje o São Paulo, com 19 rodadas, né? Apenas 6 rodadas de Crespão na situação. São Paulo tem 28 pontos e está na 6ª colocação. Deve cair, perder posições, tem times com pontuação menor, com menos jogos, né? Mas aí já não é questão do Crespo, né? Não é culpa do Crespo. Felizmente, aquele trambolho daquele treinador também fez a gente perder vários jogos fáceis, especialmente dentro do Morumbi. Mas estamos aí, ó, empatamos com o Mirassol em pontos, tá certo que a gente tem jogo a mais. Mas, gente, para quem tava aqui, ó, nessa zona do agrião nojenta aqui, e vê o São Paulo aqui na tabela agora, meu, graças a Deus que estamos aí com o Crespão das Massas na situação. Beleza? Deixa o triplo C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, Tricolor Paulista. Virada de chave, Libertadores. Libertadores a gente quer ir longe, hein? Quer ir longe. E já treina, dá chance pro Yang aí. Porque Rafael também nos pênaltis não dá. Vamos botar esse moleque, se for pra decisão pros pênaltis, é Yang, 2 metros e tralalá em cima dos adversários aí. Tamo juntos, galera. Forte abraço. Salve, salve o Tricolor Paulista. Ótimo domingão, bem diferentão. Aonde, cara pálida? Sim, na situação. Forte abraço.